Barbadinhas da Zebra. Salve, salve galera! Iniciando mais um Barbadinhas da Zebra aqui no Super Poker. Como sempre, o Barbadinhas da Zebra com oferecimento do BetMais.com, maior site de apostas esportivas do Brasil. Você que ainda não abriu sua conta, se cadastre agora aí no BetMais.com utilizando o código promocional ZEBRA, esse que apareceu na sua tela. Você que já abriu sua conta, mas ainda não efetuou o primeiro depósito, ainda está valendo aquela bela promoção, hein? Você que depositar o valor de R$200 leva um bônus de mais R$300. É isso aí, 150% de bônus, não tem como ficar de fora. Se você depositar um valor diferente de R$200, vai ter um bônus de 100%, que também é um bônus bem legal, hein? Nesse final de semana tivemos a final de dois torneios bem interessantes. A primeira final de Wimbledon, onde a Serena Williams confirmou todo o seu favoritismo, sendo a campeã mais uma vez. E no masculino tivemos a vitória do Andy Murray por 3-0. A gente acabou só sentindo falta aí de uma final contra o Novak Djokovic, né? Ele que é o número 1 do mundo, acabou sendo eliminado no meio do torneio. E aí o Murray teve talvez a sua campanha um pouco facilitada, né? E a outra final importante foi a final da Eurocopa, onde Portugal conseguiu surpreender a todos, vencendo a França na prorrogação, lá dentro da França, se sagrando campeã pela primeira vez da Eurocopa, para a felicidade de todo o povo português, né? Falando no final de semana passado, vamos para o raio-x, analisar os jogos que a gente indicou no final de semana passado. Tivemos um retrospecto aí um pouco ruim, hein? Mas vamos lá. Primeiro jogo, Curitiba e Botafogo no sábado, jogo lá no Couto Pereira, duas equipes desesperadas para fugir da zona de rebaixamento, e o Curitiba e o Botafogo aí fizeram um jogo muito feio. Eu havia indicado ambos marcam para essa partida acreditando num jogo aberto, não foi o que aconteceu, o 0-0 predominou e a gente acabou errando. Outro jogo foi Chapecoense e Corinthians, eu indiquei o over 1,5, aquele bet que a gente puxa se o jogo tiver 2 ou mais gols na partida, foi o que aconteceu, o Corinthians venceu por 2-0, sofremos um pouquinho, já que o placar só foi aberto no segundo tempo e o segundo gol saiu já quase nos descontos, mas acertamos. Também para o sábado havia indicado dois jogos na Liga Mundial de Vôlei, o primeiro era Portugal e Holanda. A Holanda era favorita para esse jogo e por isso a gente seguiu aí o favoritismo, só que não foi o que aconteceu, Portugal jogou muito bem e venceu a equipe holandesa por 3-1. O outro jogo era Canadá e Turquia, eu acreditava num jogo muito equilibrado, por isso eu indiquei aí o over 3,5, a gente queria um jogo com 4 ou 5 sets, não foi o que aconteceu, o Canadá venceu por 3-0, porém a Turquia teve grande chance de conseguir ganhar pelo menos um set, no primeiro set liderou o placar pelo tempo todo, até tomar virada no final, perdendo por 26-24, o mesmo aconteceu no terceiro set, quando perdeu por 25-22. Para o domingo, eu indiquei um jogo na Taça da Argentina, que era o Atlético Tucumã contra o Defensores de Belgrano, uma equipe da Série A contra a equipe da Série B, e não foi o que aconteceu, o Belgrano aprontou para cima do Tucumã, vencendo fora de casa por 1-0. Outro jogo também nesse domingo de manhã pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, eu acreditava num jogo também de muitos gols, por isso a gente indicou aí o ambos marcam, uma vez que o Atlético Mineiro tem um ataque muito poderoso, e não foi o que aconteceu, o Flamengo venceu por 2-0. O jogo que a gente acertou foi a vitória do Grêmio para cima da equipe do Figueirense, mas puxamos com aquele sofrimento, né? Já que o segundo gol do Grêmio, o gol da vitória, saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo. Outro jogo que nós puxamos também no domingo pelo Campeonato Brasileiro era a dupla possibilidade 1x do Vitória para cima da equipe do Fluminense lá no Barradão. Foi o que aconteceu, Vitória e Fluminense ficaram num fraco 0-0. E para finalizar o domingo, eu havia indicado a vitória do Once Caldas para cima da equipe da Petroleira. O Once Caldas brigando pela ponta do campeonato e a Petroleira tentando fugir do rebaixamento. O placar foi 1-1, a Petroleira saiu na frente, o Once Caldas conseguiu buscar o empate, mas não teve forças para virar. E a zebra da semana a gente passou longe, hein? Eu acreditava que o Ameriquinha, o nosso coelho lá de Minas Gerais, iria aprontar, iria roubar pontos do São Paulo aqui no Morumbi, uma vez que o São Paulo vinha com uma equipe totalmente alternativa por estar aí disputando a semifinal da Libertadores, e não foi o que aconteceu. O Allan Kardec acabou marcando 2 gols e ajudou aí na vitória do São Paulo por 3-0. Vamos analisar os jogos para esse final de semana? Esse final de semana eu acredito que vamos ter aí um retrospecto bem melhor do que o passado, hein? No dia 16, no sábado, teremos Santos e Ponte Preta, as duas equipes com 23 pontos no campeonato. O Santos leva vantagem pelos critérios de desempate e lá na Vila a gente sabe que o Santos é muito forte, então vamos aí com a vitória do Santos.
Pelo Campeonato Colombiano, vamos insistir mais uma vez, hein? Dessa vez o Once Caldas recebe a equipe do Águilas. É o mesmo caso, aí o Águilas também brigando lá pela parte de baixo da tabela e o Once Caldas pela liderança do Campeonato Colombiano. Então, vamos arriscar que dessa vez o Once Caldas não deixe escapar a vitória dentro de casa. E mais um jogo para o sábado é pelo Campeonato Mexicano. Teremos Monterrey e Puebla. O Campeonato Mexicano é uma liga que acontece geralmente muitos gols nos seus jogos, né? E eu acredito que Monterrey e Puebla também vai ser um jogo para muitos gols, por isso eu vou indicar aí o over 1,5 gols, ou seja, a gente ganha esse bet desde que aconteçam 2 ou mais gols na partida. Se você quiser ser um pouquinho mais audacioso e pegar um odds um pouco melhor, você pode até arriscar em ambos marcam nessa partida, que não é de todo ruim. Vira na página pro domingo, teremos o Atlético Paranaense e a equipe do Vitória da Bahia jogando lá em Curitiba, e o Atlético Paranaense que vem muito bem no campeonato, também brigando pela ponta de cima. Eu acho que jogando em casa não vai ter muitas dificuldades de conseguir mais uma vitória e se manter aí no topo da tabela, então vitória do Atlético. Teremos o clássico catarinense, a equipe do Figueirense vai receber a equipe da Chapecoense e é um jogo aí que eu acredito também para muitos gols, então vamos indicar aí o over 1,5 no clássico catarinense. É a mesma indicação para o clássico paulista. A Corinthians vai receber o São Paulo aqui na Arena Itaquera. Eu acho que o Corinthians até tem um certo favoritismo para cima da equipe de São Paulo, podendo inclusive ganhar o jogo, mas para a gente não sofrer tanto, por eu acreditar que é um jogo de muitos gols, vamos também indicar aí o over 1,5. Outro jogo que eu vou indicar o over 1,5 gols é Internacional de Porto Alegre contra a equipe do Palmeiras. O Inter que vem de 4 resultados muito ruins, inclusive mandou o Argel embora, acabou de contratar o Paulo Roberto Falcão. E o Palmeiras que joga sempre para frente, normalmente os jogos do Palmeiras é jogo de muitos gols, então vamos indicar novamente aí o over 1,5. Eu vou inclusive dar uma dica para a galera que é o seguinte, para apostar nesse over 1,5, ou seja, over goals, é interessante de repente você esperar um pouquinho e fazer essa aposta ao vivo, ou seja, no live bets. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo do jogo, as odds vão subindo. Então, você esperar ali de repente 5 minutos, 10 minutos do primeiro tempo, fica até mais interessante você fazer esse bet do over goals ou do ambos marcam também, porque as odds vão subir e você pega uma cotação melhor. Fica aí essa dica bem legal. E na nossa zebrinha da semana, eu separei aqui no Campeonato Brasileiro também, o jogo lá em Recife, o Sport vai receber a equipe do Grêmio, e eu acredito aí que o Sport lá na Ilha do Retiro vai roubar pontos da equipe do Grêmio. O Grêmio que é o favorito para o jogo, tem uma cotação inclusive menor que a equipe do Sport, mas eu acho que lá na Ilha o Sport não perde essa partida, então o 1x, a dupla possibilidade para o Sport Recife. Muito bom, galera, mais uma vez eu agradeço aí a toda a audiência de vocês e dizer que, se Deus quiser, semana que vem a gente volta aí com mais um Barbadinhas da Zebra. Valeu!